Fala, galerinha, estamos aqui mais um episódio do Além do Trampo, segunda temporada. Eu e minha sócia maravilhosa, Carolzinha. Tô com o celular na mão que a gente tá fazendo POV, porque a gente vai falar com ele. Olha aqui, Uma ó, olha coisa aqui. muito tecnológica. Mateuzinho, como é que você tá, meu amor? Tô bem cansado, Tá show de cansado, capenga. muitas coisas acontecendo na sua vida, né? Muita coisa ao mesmo tempo, que é o pior, eu acho. Muitas coisas. Eu tô empolgado com esse episódio, porque muita gente não sabe, Carolina. Mas o Matheus e a gente trabalhou junto na browneria, cara. Ele foi nosso consultor. Exatamente. E aí eu faço sobre isso mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa. E agora mas... o mano tá aqui dando show no Masterchef. Vamos lá. Fala. Apresenta de Não, novo, eu não vou Matheus. apresentar, ele vai se apresentar. Mateuzinho, como é que você gosta de se apresentar para quem nunca te conheceu e vai te conhecer pela primeira vez agora aqui no podcast? Bom, eu sou o Matheus Rosa, tenho 27 anos, né? Eu gosto muito de falar de onde eu sou de Campos do Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. E o que esperar de uma pessoa nova que me conhece, eu acho que é um pouquinho de loucura, assim. Eu não sou uma pessoa muito normal, um pouquinho desequilibrado ali, mas medicado, então tá tudo bem. Ele é ótimo, gente. Acompanhe no Masterchef. E me diz uma coisa, você é de Campos dos Goytacazes, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Rio de né? Janeiro. E você veio para São Paulo tem quanto tempo? Tem 7, 8 anos, 7, 8 anos. por aí. Um tempinho já, bom, né? Já deu pra me adaptar, perder um pouco de sotaque. É Muito verdade. bem. Conhecer um pouco São Paulo. Seu primeiro trabalho na confeitaria foi aqui em São Paulo ou foi lá no Rio? Foi lá na minha cidade. Eu fiz um curso no Senac, assim, tipo... Antes era uma área totalmente diferente. Eu trabalhava e estudava tecnologia. E aí eu saí desse emprego porque eu consegui um emprego na área da confeitaria, né? Tá. Fiz um curso lá no Senac de confeitaria francesa. E aí já consegui um trampo. E aí entrei nesse trampo. Desse trampo eu vim pra cá. Lá era uma confeitaria Era normal um na cidade. bistrozinho. É um bistrozinho. Ah, né? legal. Lá Campos não tem alta É uma gastronomia, cidade como bem a gente vê em São pequena, Paulo. né? Sim. Não tem Michelin, não tem nada e tal. Mas era um lugar que tinha uma comida bem boa, assim. Tinha uma confeitaria bem legal também. Bem variado, né? E você sempre quis trabalhar com confeitaria, Mal? Como é que foi isso? Na verdade, eu nunca tinha pensado na gastronomia, na confeitaria, como profissão. Ela foi surgindo, assim, depois de um período... Eu sou, como eu disse, né? Eu não sou muito normal. Então, eu fiz ensino médio lá, tal, cursando eletrônica, que é da área de tecnologia. Saí do médio, fui pro seminário estudar pra ser padre. Nossa, eu não sabia disso. Então, Isso aí você não contou, né? Quando a gente trabalhou junto. Não, deixei passar, né? São detalhes. E aí, saí do seminário e fui fazer física. Tá. Aí da física eu fui pra confeitaria. Entendi. Então, assim, e da confeitaria, quando eu comecei a estudar confeitaria pra cá, foi uma enorme bola de neve, assim. Minha vida mudou muito rápido, aconteceu muita coisa muito... Vocês sabem como são, né? Tipo, principalmente em São Paulo. Então, nesse trabalho que eu comecei lá na minha cidade, eu fiquei 6 meses. E aí já recebi uma proposta pra vir trabalhar aqui. Ah, que Então, legal. de lá eu vim direto pra cá. Você já né? veio com a proposta, então? Já. Eu já vim para São Paulo com o emprego certo. Na verdade, eu ia trabalhar no Leblon, no Rio. E aí, a chefe executiva do restaurante estava lá. Ela me viu trabalhando pelas câmeras, conversou com a equipe e me ofereceu a vaga de São Paulo. Entendi. No Gula Gula, No né? Gula Gula, isso. E aí, eu lembro até que, se eu não me engano, era uma segunda-feira e eu cheguei em São Paulo na sexta, assim. Sem nunca ter vindo Nossa. aqui. Eu vim na época da escola, né? Aham. Tipo, vinha pra feira de música, essas coisas, mas voltava. Era um dia. E eu vim pra morar sem saber onde eu tava pisando, literalmente. E assusta, né? Porque São Porque Paulo, não ainda era um mais ali plano na região seu, da né? Paulista. Tipo, vir para São Muito. Paulo. Não, era. não era. Na verdade, tipo assim, eu sou um pouco corajoso. E eu sempre achei que a minha cidade, apesar de ser a maior cidade do interior do Rio, sempre achei que ela era muito pequena ali na questão de desenvolvimento de mercado de trabalho. Principalmente, né, nessa área da confeitaria, da gastronomia, enfim. E quando surgiu a oportunidade de ir pro Rio, eu fiquei super animado. Quando foi mudando Rio para São Paulo, eu já falei, meu Deus. Aí deu um friozinho na barriga, né? Mas vim, né? Na verdade, tô aqui até hoje, então gostei. Muito bem. Como é que foi essa experiência no Gula Gula? Foi boa, né? Tipo, foi era um restaurante... É um restaurante que tem um volume de serviço muito grande, muita comida o tempo todo, assim. Mas sendo o segundo lugar que eu trabalhei profissionalmente na vida, assim, eu fui até muito bem. Eu conseguia fazer toda a parte da confeitaria e conseguia ainda ajudar ali o chefe da cozinha. Na época era Marisvaldo, se eu não me engano o nome dele. E aí eu puxava lá uns panelão de molho, cortava a caixa de couve. Eu sempre fui muito proativo, assim. Eu nunca consegui, na verdade, fazer só a confeitaria.
Porque se for parar pra pensar, confeitaria em restaurante, confeitaria no geral, né? É uma praça meio que de pré-produção. Então, durante o serviço, se você não tem produção pra fazer, você meio que fica ocioso a maior parte do O tempo. trabalho é feito antes, né? Porque ninguém chega... existe, né? Óbvio. Mas a maioria das pessoas não chega no restaurante pra comer uma sobremesa e ir embora. Então, ela pede uma entrada, pede um principal e depois a sobremesa. E aí, já foram 2 horas de serviço até você começar a realmente ter saída de prato. E nesse tempo de ficar parado, conversando com um coleguinha, tomando um cafezinho ou falando mal do amiguinho, eu ia ajudar as outras praças, né? Sim. E assim até hoje. Muito bem. E aí depois você foi pro de segunda? Passei em tanto lugar em São Paulo. Rodei em São Paulo, mais que corrimão de metrô, acho, de escada rolante de metrô. E E você você já trabalhou em ótimos restaurantes também, né? Já. Na verdade, foi mais necessidade do que vontade num primeiro momento, né? Sim. Que como eu não sabia onde eu estava em São Paulo, e eu caí numa pensão que... Eu peguei uma pensão pelo Facebook quando eu vim mudar pra cá, né? Foi muito rápido. Tipo, 4, 5 dias eu tive que me mudar, largar tudo, arrumar mala e tal. Então, eu acabei pegando uma pensão pelo Facebook, né? E aí, essa pensão foi meio estranha, porque eu dividia quarto com uma pessoa. Pra chegar no meu quarto, eu tinha que passar por outro quarto que tinha 6 pessoas. E aí, um belo dia, eu cheguei do trabalho e não tinha quase nada dentro do meu guarda-roupa, assim. O menino que dividia quarto comigo simplesmente catou tudo que eu tinha e foi embora da Meu pensão. Deus. Aí levou dinheiro, levou roupa, levou notebook, enfim. Meu Deus. Caramba. E aí, na época, o Rodrigo Ribeiro, que hoje em dia é um puta de um amigo meu, tipo, muito... tive aula com ele depois, a gente acabou virando muito amigo. E eu nem conhecia ele pessoalmente, na época era só rede social. Falei, cara, preciso de um estágio, porque eu não tinha recebido ainda no trabalho. Então, tipo, não tive coragem de contar isso pra minha família também, porque imagina... Você tá a 650 quilômetros de distância de casa. E você fala, mãe, roubaram tudo que eu tinha, não tenho um centavo pra pagar um ônibus. Sim. Ela vai ficar desesperada. E na época também eu sabia que ela não tinha como me ajudar muita coisa, né? Tanto ela quanto meu pai. E aí ele conseguiu um estágio pra mim, que foi onde eu comecei a trabalhar no Corrutela. Boa. Corrutela foi uma grande escola, assim, pra mim. Tipo, aprendi muito sobre confeitaria lá, né? Sobre confeitaria e alta gastronomia lá. Então, bintubá, fermentação natural, umas sobremesas mais diferentonas, assim, técnicas de cozinha também. E aí, o que eu comecei a me reerguer ali, conseguir voltar pro eixo, na verdade. Porque eu fiquei muito abalado no primeiro momento. Tipo, passou na minha cabeça desistir, largar tudo e ir embora. Sim. Mas eu preferi continuar, sabe? Tipo... Já tinha arriscado muito, né? Já tinha largado tudo, então não fazia sentido. Isso foi quando? Antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Entendi. Foi antes da pandemia, foi em setembro de 2019, se não me engano. Entendi. Setembro de 2019. Mas é legal que você acabou parando num lugar que é uma referência também, né? Porque o Corrutela, eles fazem um trabalho muito diferente, assim, Sim. né? E o César, ele é uma pessoa muito disruptiva em vários sentidos, né? Genial, assim, tipo... Lá eu vi coisas que nem na televisão eu tinha imaginado ainda, assim, Sim. sabe? Eu vi, por exemplo... A gente secava o sal lá e passava na peneira, tipo, fazia fermentação natural, aprendi a cuidar de levain. Eu lembro de uns peixes enormes pendurados na câmera fria, muita coisa de fermentação, de... Então, tipo assim, foi um mundo como se eu estivesse entrando, sabe, num livro, assim, realmente de técnica de gastronomia, de técnica culinária. Então, foi surreal, assim, um choque. Fiquei tão nervoso na minha primeira semana que eu peguei uma receita de creme patissier e fiz um creme inglês, assim, de tão nervoso que eu tava. E é quase impossível, porque as proporções de ovo e de amido ali são, né, próprias para aquilo eu conseguir fazer merda. A gente foi jantar lá em 2019, não foi? Foi, e comeu foi. Eu uma tinha uma sobremesa azul. Nossa. Era de genipapo? Sim. Não era? Era ovos nevados, né? Que era o ovos nevados cozido no leite de cumaru. Aí tinha uma farofinha de caramelo e o inglês de genipapo. É uma experiência muito Ficava legal, porque você horas fica quase que mexendo dentro naquela panela. da cozinha ali, né? Sim. Tipo, você vê muito perto ali o trabalho da galera e tudo. Ficava E na época, no dia que a gente foi, o César levou a gente pra conhecer o moinho de farinha. Nossa, Que ficava no andar de cima ali, né? Desculpa, César, você odeia aquele... E eu fiquei muito impressionado, que eu falei, meu Deus, como que alguém tem um moinho de farinha no meio de São Paulo e usa? Porque o que me impressionou não foi ele ter, foi ele usar. Sim. E eu falava com ele, mas você usa mesmo? Ele usa. Eu falei, mas você usa mesmo? Ele usa. Eu falei, cara, como que alguém moe a própria farinha Pois é. em 2020? E ele realmente faz. E aí você vê que é muito a essência do trabalho dele, né? Buscar meio que uma ancestralidade ali do
da forma de preparar as coisas, né? De brasilidade também, né? É. Foi uma grande escola em todos os sentidos. Não só de técnica, mas também de produto. Sim. Então, ali eu conheci muito produto brasileiro, muita sobremesa. Uma coisa que eu tenho hoje ainda, que é de adaptar a sobremesa estrangeira, coisas estrangeiras com sabores brasileiros, eu vi muito lá, né? Sim. Por exemplo, os ovos nevados com cumaru, com genipapo. Então, isso é muito louco. Foi muito louco, assim. Foi um choque tremendo, mas que me fez muito bem. E lá eu conheci o Gabriel também, do De Segunda, né? Na época ele estava participando do Mestre do Sabor. E ele foi lá e brincou, falou, um dia eu vou te contratar para ser meu confeiteiro. E acabou se tornando realidade Olha anos que depois. fura-olho, Daniel. Vamos falar para você. Mas era estágio, era O Gabi estágio. fura-olho. Gabriel, que coisa. O Gabi é muito gente boa, né? E aí eu Muito te gente conheci boa. quando você estava fazendo trabalho com o Gabi no De Segunda. Foi no De Segunda, que foi em outro lugar, O De assim. Segunda é um lugar muito legal porque eles mudam o menu toda semana, né? Então, toda semana você tem que inventar lá uma novidade. A minha sorte é que eu sou muito criativo, assim. Como eu tenho alguns parafusos a menos, minha cabeça trabalha muito rápido, né? Tipo, eu falo muito rápido, dá pra perceber. Então, eu tenho um pouco de facilidade, assim, em criar coisas. Sim. Não criar, né? Porque acaba que, enfim, a gastronomia tá tão avançada que você acaba... Alguém já fez aquilo em algum momento. Talvez não tenha juntado as mesmas peças. Juntar as coisas de um jeito que casa, né? Mas criar uma palavra, eu acho que é muito, muito difícil hoje para falar de comida. Mas ali eu consegui desenvolver muito empratamento, técnica, adaptação também, né? Porque menu novo toda semana. Eu sempre tentei conversar com a entrada e principal, a sobremesa. Sim. Eu lembro que... Como é que é o processo criativo ali de um menu que varia toda semana no executivo? Cara, o Gabi e a Ju... Eu costumo dizer que eles foram, acho que, os melhores chefes que eu tive, justamente por eles darem essa liberdade, né? Então, a gente tinha o poder, digamos assim, de criar coisas, de inventar coisas, de sugerir coisas, que muitas vezes, ou quase 99,9% das vezes, não acontece nos lugares onde a gente trabalha. E eles sempre deixaram isso muito de boa pra gente, sabe? Então, eram muitas cabeças pensando. Tanto, né, entrada principal quanto sobremesa. Óbvio que eles sempre ajustavam, diziam, isso aqui não tá tão legal, isso aqui tá muito bom, né? Mas eles darem essa liberdade também incentivava a gente a correr atrás para conseguir trazer coisas novas, né? Então, assim, eu colocava uma sobremesa numa segunda-feira, na terça eu já tava pensando a da outra semana. E quando que vocês definiam qual que o menu da outra semana? Era tipo na semana anterior, na sexta, ou era muito tempo Era antes? na semana anterior, quando dava. Quando não dava, era tipo em cima da hora, assim mesmo. Sim. Porque em cima da hora, óbvio, né? Com o que a gente tinha disponível. Eu lembro que primeira vez que eu comecei a trabalhar lá, era uma sexta-feira. Comecei na sexta-feira. E eles me pediram uma sobremesa pra segunda. E tinha uma caixa de banana que sobrou do executivo da semana passada que eles não iam usar mais. E aí eu fiz uma sobremesa com casca de banana e banana. Então, tipo, essa adaptação que era muito legal lá. Tipo, não dava tempo de fazer um pedido pra chegar, pra produzir. Então, eu tive que criar com o que eu tinha ali. E aí, eu consegui fazer uma sobremesa de banana com canela usando 100%. Tipo, casca, polpa, tudo. Então, isso é bem legal. Muito foda. O De Segunda é um dos lugares que eu mais gosto de São Paulo, justamente porque, assim, toda semana eles trazem coisas muito gostosas. Sim. Cara, é muito, tipo assim, é muito difícil manter aquele nível de novidades gostosas o tempo todo, né? Essa semana, ontem, a Carol me mandou... Pra ir lá. Olha o que eles fizeram essa semana. Era um arroz frito do... Não sei se era o Richard que fez, algum chefe lá. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara. Que foda. coisa gostosa. Dá muita vontade, assim. Eu sempre reclamo, entre aspas, com o Gabi e a Ju, porque, tipo, tem que ir toda semana pra provar as coisas. Porque toda Eles te semana dá forçam a ir lá vontade de toda comer. semana. E é a jogada legal do restaurante, né? E você tem uma pegada muito técnica, né? E como é que você foi fazendo para ir desenvolvendo para chegar nesse nível tão alto que você chegou hoje de técnica? Cara, é muito louco, porque assim, eu tive um pouco de dificuldade de aceitar isso que você tá falando, por exemplo. Chegar nesse nível tão alto de técnica. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu me cobro muito. Eu cobro muito do meu trabalho. Então... eu tive um pouco ali de dificuldade de aceitar que, cara, realmente sou bom nisso, sei fazer, sei que tá bom, sei que tá foda e tal. Então, agora que eu tô começando mais a trabalhar esse lado, assim, de entender que, cara, realmente dá certo, sabe? Tipo, até foi um baque, por exemplo, quando veio chamado pro MasterChef, então. Porque eu imaginava, porra, vou me inscrever, mas não sei se eu tô no nível dos caras ainda.
E eu consegui entrar no programa. Eu fiquei muito assim. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Que o próprio processo seletivo do Master já é meio que uma competição em si, né? Porque é muita gente boa que, na verdade, nem entra no programa. Sim. Né? E às vezes eu fico muito de cara, porque agora que o programa tá muito em evidência, as pessoas ficam confeiteiros normais, assim, tipo... como que a pessoa erra tal coisa? Nossa, eu super me daria bem no Master e tal. E eu fico, cara, tipo... a galera não tem noção do tanto que aquela dinâmica... Primeiro que era uma dinâmica feita para vocês se estressarem e errarem. Né? Porque senão não vira um programa de TV, né? Exato. Então eles jogam pouco tempo para vocês fazerem. Eles te falam em cima da hora o que vai ser feito. Eles meio que vão criando umas rivalidades também ali dentro. Porque... é um programa de TV, né? Sim. E eu acho que, às vezes, a galera que não tem noção de como funciona um programa de TV se ilude achando que é muito mais simples do que é, né? É complicado, porque não é só chegar lá e cozinhar, sabe? Tipo, Sim. Tem Primeiro que você tá em rede nacional nos programas de maiores destaques da televisão brasileira. Então já tem um peso de, tipo, porra, se eu fizer merda aqui, todo mundo vai ver, sabe? Sim. Tipo, se eu fizer uma cagada, todo mundo vai saber. E as pessoas julgam, e a gente tem muito medo de julgamento, né? Querendo ou não. Mesmo quem falar, tipo, foda-se, não ligo pro que falam de mim. Liga sim, sabe? Tipo, se isso virar sabe? Uma coisa muito grande e tal, muita gente falando, você vai acabar ligando e vai acabar se frustrando. E só de você se colocar nessa posição, de se expor, sabe? De colocar o seu trabalho à prova, seu talento à prova, cara, já é um peso muito grande na mente, assim. E lá a gente não tem receita. Você não pode chegar lá preparado pro que você vai fazer. Isso é o que mais me impressiona. Porque tem como. assim, como que vocês conseguem lembrar, cara, tipo, se não tiver uma receitinha ali escrita... de gramatura, porque tudo muda, né? Se vai ser 10, 15 gramas a mais ou a menos de açúcar, já vai mudar confeitaria a não tem improviso, né? Tipo, Exato. cozinha quente, se você esqueceu de colocar o sal no início, você coloca no final. Sim. Mas se você esqueceu de colocar o açúcar no início, você não coloca ele no final. Sim. Então, tipo, é muito regrado. E não adianta, não botei agora, eu quero colocar depois. Não tem como, sabe? Tipo, o processo é o processo. O tempo é o tempo, a temperatura é a temperatura, a forma de manusear é a forma de manusear. Você não consegue mudar muita coisa no caminho, sabe? Eu ainda sou um pouco mais louco, assim. Eu até falei, acho que um pouco disso no programa, que eu sou muito nerd, né? Muito estudioso e tal. Então, eu gosto de entender como as coisas funcionam, qual a posição de cada coisa para conseguir desenvolver a partir disso. Então, por mais que eu não saiba o peso exato de uma receita, eu consigo reproduzir com base na técnica. Sim. Eu acho que a escola de cozinha salgada te torna mais criativo e mais preparado para esse tipo de desafio, assim, né? Provável. Eu não fiz faculdade, tipo, todos os cursos que eu fiz na área de cozinha foram na área de confeitaria, né? Então, na verdade, eu fiz um tempinho de IGA, que era de gastronomia, lá na minha cidade, antes de vir pra cá. Mas os cursos que eu fiz... fodas assim mesmo, foram de confeitaria. Então, eu sempre fui muito focado em me especializar na confeitaria. Mas em todos os lugares que eu passei de trabalho, eu sempre fiz confeitaria e cozinha. Né? Eu era meio que o cara que conseguia fazer 2 praças ao mesmo tempo. Né? Às vezes, nem o próprio subchefe sabia tudo do restaurante, mas eu conseguia estar em todas as praças, saber de todas as praças. Quando alguém faltava, eu conseguia cobrir, né? Se fosse o subchefe, ou fosse o fogão, ou fosse a fritadeira, ou fosse a jóspe, a parrilha, eu conseguia ali suprir todas as necessidades por ter esse lado muito curioso, né? E às vezes é até difícil, né? Porque cozinheiro é um bicho que tem um ego muito inflado. E eu era o cara que passava e falava, cara, tá fazendo isso errado? Tipo, o corte não é esse, o tamanho não é esse, o padrão não é esse. E isso é um pouco difícil de aceitar. Sim. Imagino. E daí, quando você saiu de segunda, você foi fazer 2 desafios em paralelo, né? E um envolve a gente. Você foi pro Pipo, que é o restaurante do Felipe Bronze aqui em São Paulo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, você deu uma consultoria pra gente muito legal na browneria, né? Sim. E eu acho que foi uma fase muito, muito legal da browneria, assim. Foi no meio de 2022 ali, porque foi uma fase de muita pujança, assim, da browneria, de muita criatividade, da gente desenvolver muito a Marcelinha, que é uma pessoa que... né, a gente tem muito carinho no nosso time e tal. E você foi meio que a grande figura de referência técnica dela naquela fase e tudo, né? Marcelo. Como é que foram esses 2 momentos ali de entrar de consultor e, ao mesmo tempo, de tocar a cozinha de um cara gigante também, que é o Felipe Bronze? Cara,
tipo, eu acho que é sempre um desafio começar num lugar novo. Começar em 2 ao mesmo tempo tipo, é sobrecarga dupla, assim. Tanto emocional, quanto psicológica, quanto física. Mas foi muito interessante, assim, porque era um ambiente totalmente diferente, sabe? Tipo, num lugar eu tava pra fazer uma coisa que eu gosto, que é ensinar, que é, né, tipo, conseguir transmitir conhecimento. E no outro de padronizar, de, sabe, de executar, de fazer dar certo, até conseguir mudar, mexer em alguma coisa. Então, é muito louco, assim, mas são 2 responsabilidades que... E como é que dá conta de tanto trampo também, né? Que é uma loucura, né? Trabalhar em cozinha. E no Com Felipe Bronze você tinha muito evento, né? Muito evento, muito evento. A gente deixa de dormir um diazinho ou outro, vira uma noite fazendo a ficha técnica, alguma coisa assim, mas é muito prazeroso, tipo, a gente gosta disso, né? Senão a gente não trabalharia com isso, né? E eu gosto muito, assim, eu sou meio louco, eu falo isso, mas é porque realmente eu sou fascinado pelo meu trabalho, tipo, sou viciado no que eu faço. Sim. Então, tipo, tô com o celular na mão, meu Instagram ali é só coisa de comida. Agora que eu tô abrindo a loja é só coração e chocolate, não sei o quê. Tipo, não tem nada. Não tem um carro, não tem... É só isso. E eu consumo isso 24 horas. Quando eu não tô executando, eu tô pesquisando, literalmente, né? Hoje em dia, nem tanto mais em livro, porque, enfim, pesado, não dá pra carregar pra tudo quanto é canto. Mas no celular é o tempo todo. Sim, e, cara, é muita coisa legal que todo mundo tá fazendo no mundo inteiro, assim, né? Sim. Explode a cabeça da gente, né? Evolui num nível muito rápido, assim. Tipo, a confeitaria, a gastronomia muda muito rápido. Sim. Então, todo dia tem muita coisa nova. E se você não acompanha, você acaba ficando pra trás, né? O que é uma visão de confeitaria legal pra você? Qual que é a confeitaria que você acredita, assim? O que eu aprendi, né, ao longo do tempo e que eu me identifiquei muito, né? Apesar de ter visto diferentes áreas, assim, da gastronomia e da confeitaria... eu acredito muito em cozinha de produto, tá? Sabe? Tipo, com uma pegada de sustentabilidade. Acho que não dá pra ir pro extremismo, porque você se limita muito quando você fala, só vou fazer tal coisa. Mas o que eu acredito é o que eu tô tentando traduzir hoje na minha confeitaria, né? Que é cozinha de tradição, mas com os olhos voltados para o mundo, assim. Eu gosto muito de honrar minhas raízes, sabe? Minha ancestralidade e tudo mais. A herança que a gente teve, né? Enfim, do povo preto, enfim. E tentar exaltar isso de alguma forma, sabe? Valorizar isso. O brasileiro, ele gosta muito do que é de fora. Então, a gente vê repetidamente em diversos lugares coisas que são consumidas lá fora, na verdade. E aí a minha ideia meio que é colocar essa cara de fora com o que a gente tem aqui, né? Com o que a gente deixou perder ao longo do tempo. Então, acho que isso é uma coisa que eu considero muito importante para mim hoje, que é de ser fiel, de ser, sabe? Sim. É uma discussão que eu gosto muito, né? Porque é a questão da cozinha, da confeitaria brasileira. Eu sempre fico... Mas qual que é a confeitaria brasileira? Exatamente. Porque é o que é o ingrediente, é a gente trabalhar com maru, com cupuaçu, com banana, sabe, baunilha do cerrado, ou são técnicas, porque se a gente for falar de técnica, seria pobre uma confeitaria brasileira, porque a gente importou essas técnicas quase todas. Né? A confeitaria que a gente teve no Brasil, ela foi herança de Portugal adaptada pelos negros. Sim. Então, uma confeitaria conventual, né? Baseada em ovos e açúcar e adaptada aqui no Brasil e, enfim, foi sendo modificada ao longo do tempo pelas influências também dos outros países que foram chegando. É muito ligada com a nossa disponibilidade gigante de cana-de-açúcar. Exatamente, né? E aí foram substituindo a castanha portuguesa pela castanha do Pará, pelo coco, né? Você vê que os doces tradicionais brasileiros são à base de açúcar e ovo também. O quindim, a cocada, o pé de moleque. Então, o leite condensado que a gente consome horrores aqui. Foram 2 fases, né? Primeiro uma coisa bem portuguesa e depois isso. Com a Nestlé colocando leite condensado aqui, que pegou mais que em qualquer lugar do mundo. E é isso, né? Mas é que às vezes as pessoas falam, mas leite condensado não é... Cara, tem 100 anos que esse negócio tá aqui. Óbvio que ele já é. Tipo, não dá pra você falar que não é brasileiro. Cara, virou. O nosso usa principal... quem quer, obviamente. O item de confeitaria que a gente mais lembra é brigadeiro. Não tem como. Né? Usa quem quer, ninguém é obrigado a usar leite condensado em nada. Mas tem coisa que só é feito... tem coisa que só é feito... Não tem como fazer um brigadeiro sem leite condensado. Tem gente que diz, mas não é brigadeiro, né? Sim. Então... tudo que tem nome existe. Eu gosto muito de falar isso. Então, por que sei lá...
Chucrim, ou Carolina, Profiteroles. Tudo que tem nome existe, né? Se fosse tudo a mesma coisa, teria tudo o mesmo nome, né? Sim. Então, óbvio que aquilo que foi adaptado da nossa herança, né? E mudou de nome, é um produto novo. Né? E é isso mais ou menos que eu quero trazer na minha confeitaria. Tipo, quero trazer o quindim, quero trazer a cocada, o pé de moça, o pé de moleque e tal. Só que com uma visão totalmente diferente. Uma visão de alta gastronomia, de alta confeitaria. Empregar o mesmo sabor num produto diferente, numa forma diferente. Sabe? Em formato de um entremeio, recheado um coração. Uma coisa meio louca, assim. Cara, fora do convencional. Eu nunca esqueço dos ovos de Páscoa que a gente comprou de você. Eu acho que foi antes de você dar consultoria na Brauneria. Claro, foi. Foi assim que você pirou no Matheus. Foi assim que eu Foi, verdade. Porque eu já sabia que você estava no de segunda, já gostava muito da confeitaria lá. E aí você fez uma Páscoa, se eu não me engano, a Páscoa 2021 ou 22. 22, eu acho. E aí eu pedi seus ovos de Páscoa e, cara, estavam assim, ó. Pediu 3 vezes na mesma semana. Eu pedi 3 vezes na mesma semana, cara. E tava surreal de bom. Eu lembro que o Chico me ligou falando, Carol, você não tem noção, porque tem esse menino, ele é confeiteiro. E eu falei, a gente tem que trabalhar com esse menino. A gente tem que trabalhar com ele. Esse cara pra Brauneria. Os ovos são incríveis, não sei o quê. E é tudo meio artístico, assim, também. Eu gosto muito, eu ligo muito à estética também do negócio, né? Muito, pô, era impecável. O formato, né? Tipo, era um cacau. Cara, formato de cacau, formato de pão e tal. E eu sempre fui muito das artes também, né? Eu transitava ali entre exatas e humanas, né? Não tinha um grupinho definido. Então, eu era um nerdzinho que também gostava ali das coisas meio glee, assim, da vida, sabe? Musical, teatro e tal. E eu trouxe um pouco disso pra confeitaria, de design, de arte mesmo. Tanto que gosto... Uma das coisas que eu mais faço são os chocolates pintados, né? E todos pintados manualmente, né? Agora que eu peguei um aerógrafo, mas só para finalizar. A pintura, o detalhe mesmo é feito à mão. E eu acho muito importante porque cada peça se torna única, né? É impossível você dar 2 traços iguais. Você pode comparar... são 21 bombons na forminha e os 21 são diferentes. Tem tonalidades diferentes, todos muito próximos, óbvio, mas cada um é único. E eu acho que isso torna muito especial também, sabe? Tipo, a pessoa saber que ela tá comendo alguma coisa que foi feita só pra ela, literalmente. Tipo, nenhuma outra pessoa vai comer igual aquilo. Vai ter chocolate nessa loja? Muito chocolate. Que bom, porque esse chocolate é maravilhoso. Não, vamos dar um spoiler, que o Matheus, a gente fechou a nossa loja do Itaim. Quem está entrando na antiga loja da Brauneria Itaim é o Matheus. Pois é. E ele vai fazer lá, vai chamar Matheus Rosa. Confeitaria Brasileira. Confeitaria Brasileira. No mesmíssimo endereço, mesmo local. E a gente está acompanhando a obra e está muito legal. E dá um spoiler pra gente do que vai ter lá. Cara, é isso que eu te falei, assim, vai ter muita coisa de chocolate, né? Mas vai ter muita coisa de herança também. Por exemplo, a minha bisavó, ela criou a família vendendo cocada. Eu falei isso no primeiro episódio do MasterChef. Não é historinha triste pra boi dormir, é porque realmente é o meu diferencial, assim. Tipo, conta... É a minha história, né? A história da minha família, mas que conta a minha história. Se não fosse ela, com certeza eu não estaria aqui hoje. Então, honrar isso de alguma forma, pra mim, é muito importante. E você vai usar exatamente a fórmula dela? A mesma receita dela? A mesma receita. Muito legal isso. Tá na minha vida, assim, há gerações, literalmente, né? Minha avó não faz muito, né? Mas a minha bisa, ela criou a família, criou os filhos, criou os netos vendendo essa cocada, até ela ficar cega e não conseguir mais fazer, literalmente. E ter isso na minha loja, pra mim, é muito especial, né? O prato me garantiu... primeiro mezanino no MasterChef, né? Que foi muito legal, assim, ser chamado... Primeiro nome a ser chamado e tal. E agora eu vou vender lá no meu empóriozinho. Também vou ter algumas coisas que eu vou produzir lá. Então vai ser bem legal. E vai ter lugar para sentar? Como é que vai ser? Vai ter um salãozinho pequeno, né? Modesto, assim. São 12 lugares dentro, mais aquela bancadinha de fora e tudo mais. Então eu tenho ali 15, 16 lugares. A ideia é que sempre esteja cheio, se Deus quiser. Vai estar. Mas é isso. A pegada lá vai ser confeitaria brasileira, só que... Aparentemente você não vai ver que é uma confeitaria brasileira porque vai ser uma mistura um pouco de tudo, assim. A minha ideia é uma confeitaria brasileira sem regra, sabe? Tipo, digo que é a tradição voltada para o mundo. Então, tem muito de influência asiática, influência italiana, influência francesa, mas com produtos brasileiros, sabores brasileiros. Eu gosto muito do bombom porque eu consigo colocar sobremesas inteiras ali dentro em uma mordida. Então, eu quero colocar
cocada, quero colocar pé de moça, quero colocar uma banoffee, quero colocar, sabe? Umas coisinhas assim meio diferentes. Sem regras. Sem regras. Então, é uma confeitaria brasileira no nome, porque é a raiz, é a essência de tudo, mas ela não se prende só aqui. Perfeito. Sim. Amei. Muito foda. Mati, me conta uma coisa. Quando eu e a Carol, a gente tava vindo aqui, antes da gente encontrar, eu tava falando um negócio com a Carol que me chamou a atenção na hora. Que foi, cara, o Matheus, ele é um dos pouquíssimos, na verdade, talvez o único confeiteiro negro que eu conheço no nível que você joga. Né? Que você tá jogando na Champions, vamos combinar. E tem pouquíssimas pessoas negras nesse nível. Você acha que... A gente sabe que tem toda uma questão histórica, né? Mas você acha que isso está mudando de alguma forma? Como é que é? Como é que você vê isso? Eu vejo, na verdade, um cenário meio em transição ainda, né? Essa questão do preconceito, da diferença de oportunidades, enfim. É uma coisa que existe muito, mas só sente na pele quem realmente é preto, quem realmente passa por situações desconfortáveis ali, de preconceito, de ser, né, subestimado, julgado e etc. Mas eu, inclusive, já sofri isso na pele aqui em São Paulo, né? Tipo, é uma coisa que não desejo pra ninguém. Mas dentro da cozinha, você fala? Dentro da cozinha, né? Por diversos motivos, assim. É uma coisa que eu nem gosto muito de falar, porque é uma coisa que fica muito marcada, sabe? Tipo, e eu já vi isso acontecer também outras vezes. Então... Eu sei que eu sou bom hoje, né? Eu consigo olhar no espelho e dizer, cara, gosto do meu trabalho. Eu sei que eu sou bom no que eu faço. Bom, a gente Você é muito melhor que bom. Sim, mas assim, eu sempre tive muita dificuldade de acessar outros lugares, chegar a outros patamares, justamente por falta de oportunidade, né? E não só digo oportunidade financeira, mas de reconhecimento realmente, assim, de trabalho. De ter uma pessoa que olha pra você e fala, cara, você é bom, vai e faz, porque você é bom, sabe? Tipo, e pra mim isso mudou muito um pouco da minha visão quando eu entrei no MasterChef, né? E ali, realmente, se for parar pra pensar, eu sou o negro da temporada, digamos assim, mas por mérito, né? Em comparação de currículo ali dos participantes, por exemplo, acho que todo mundo já viajou para fora do país, 90% deve ter faculdade ou trabalhado com alguém muito foda da área da confeitaria, e eu não. Então, tipo, eu fui na cara e na coragem, praticamente autodidata, né? E isso é muito legal, né? Porque foi uma coisa que veio de mim, sempre dessa curiosidade de querer desenvolver mais, de ser ousado também, de meter a cara e tal. Mas eu sei que não é fácil para todo mundo, né? Eu tive oportunidades de estar em lugares que me proporcionaram isso. Mas eu sei que não acontece com 90% das pessoas. Você acha que é mais difícil para uma pessoa negra, por exemplo, acessar esse nível e acessar tudo, né? Acessar tudo, assim. Tanto educação, quanto trabalho, quanto oportunidade, mídia principalmente, assim. Tem mudado agora, mas eu acho que... Não sei... O Brasil ainda não é muito meritocrata, sabe? Ele é muito de QI, quem indica, sabe? É que a nossa ideia de meritocracia talvez não seja uma ideia real de meritocracia. Real, exatamente. Né? Não é o cara que sabe fazer e que faz bem. É a pessoa ali que faz mais ou menos. A maioria, né? Não, a maioria não. Sim. Não posso julgar também, mas é muito disso, sabe? Tipo, quem sabe fazer e quem tem, quem indica. Então, se você não tem pessoas que vão te dar essa oportunidade de colocar nesse lugar, dificilmente você vai conseguir acessar ele sozinho. Sim. Me diz uma coisa, antes de você ir pro Master, você estava, se eu não me engano, em Noronha. Tava em Noronha. Você tava trabalhando lá num projeto lá, não tava? Eu fui pra meio que mudar um restaurante que tinha na ilha, um restaurante que tem lá há muito tempo. E aí o Anildo Rocha assumiu lá o restaurante e aí ele levou uma equipe para poder mudar cardápio, mudar meio que a cara do restaurante também e tal, mudar o tipo de gastronomia. E Noronha é um lugar fantástico, assim, tipo, para quem só veio por fotos, né, por conteúdo de internet. É muito foda, assim. Mas quando você vai lá, a realidade é um pouco diferente, né? Tipo, é como se fosse
Como dizer, as praias realmente são tudo aquilo que mostra, mas a infraestrutura é muito diferente porque é uma ilha a 600 km de distância da costa do país. Assim. Então, tem fuso horário diferente, então é muito louco. E é um vulcão, né, gente? Então, morar num vulcão não é fácil. Você ficou nervoso com isso? Muito nervoso. De estar no meio do oceano, primeiro que aviãozinho teco-teco, né? Que vai... Aquele aviãozinho pequenininho, já dá um nervoso, já faz um barulho diferente, você já fica, meu Deus, vou cair no mar, já era. E depois de chegar lá, a qualidade de vida é, assim, é ótima, né? Você faz tudo a pé. Você vai de um lado a outra ilha em 30 minutos. Completamente diferente da realidade aqui de São Paulo, né? Você come atum numa marmita, assim. Então... Pagando, não é igual aqui, que você tem que, porra, de um bairro pro outro você demora uma hora. Marmita, só que a marmita vai custar 300 reais. Exatamente, lá não. E não vai estar fresca, talvez, mas tirando isso, você come. Pois é. E me diz uma coisa, mas aí eles te chamaram bem quando você estava no meio do projeto lá. Eu estava no meio do processo seletivo pro Masterchef, né, que durou quase 7 meses, assim, de processo seletivo. Então, realmente é um processo muito longo, muito demorado e tal. Mas quando eu fui chamado, eu estava em Noronha. Sim. Então, foi muito louco, assim, minha vontade era pular nas costas de um golfinho, vir nadando de lá aqui. Eu tenho muita vontade de fazer infinitas perguntas sobre o processo seletivo do Masterchef, mas a gente não pode, porque a gente não pode correr o risco do Masterchef não liberar essa entrevista. Não é verdade, Matheus? Então a gente não vai perguntar, não vai. Verdade? É óbvio. Mas a gente pode perguntar outras coisas. Por exemplo, como é que você estar lá e vendo alguns dos principais chefes do Brasil, né? Pô, você tá vendo a Helena Rizzo ali, uma super referência. Maravilhosa, Deus. Né? Tava ali tendo o Diego Lozano, que é um colega, né, seu de trabalho, assim, de certa forma. Mas ele é realmente uma referência em confeitaria, né? Extremamente competente. Curso na escola dele. Eu também sabia que eu fiz curso de 20 bar lá. Massa. E ele foi meu professor, eu amei. Olha que legal. Sim, foi incrível. Eu comprei uma melanger no dia seguinte, tão empolgado. Ai, eu queria matar o Francisco. A Carol queria me matar. Depois vendia por 1/3 do preço. Mas, enfim, como é que é ter esse contato com essa galera que realmente muitos deles a gente só vê pela TV, né? E tá lá, e de repente eles avaliando o seu trabalho. E como que é essa dinâmica? E quem que mais chamou a atenção também lá dos jurados? Qual que você se conectou mais? Cara, é surreal, assim. Primeiro que parece que não tá acontecendo, sabe? Tipo, imagina, eu vi 10 anos de Masterchef pela televisão e de repente eu tô na frente dos caras. Tipo, no estúdio, assim, é muito louco. É até difícil de chorar porque você tá meio que em outro universo, assim, sabe? Tipo, você vai fazendo as coisas meio que no automático, nervosismo e tal, mas é muito, muito foda também a experiência de sensação de dever cumprido, sabe? Tipo, cara, eu consegui chegar no nível do Masterchef, de estar aqui hoje. Então, mas sei lá, é até um pouco emocionante falar porque, principalmente, como eu falei antes, né? Tipo, da minha trajetória, das coisas que aconteceram ao longo da minha vida, da minha carreira e tudo mais, sabendo onde eu vim, questão de oportunidade, de conseguir estar lá e chegar lá fiel ao que eu acredito, né? As minhas raízes e tudo mais, foi muito louco, porque... Primeiro, o prato que eu fiz, um dos pratos que eu fiz no processo seletivo foi justamente arroz doce e manjar de coco, uma mistura disso, né? Só que eu usei 100% do coco ali, tipo, usei a água, usei a polpa. Eu fiz um xarope com kefir, enfim. E depois, na outra etapa, eu fiz bolinho de chuva. Então, eu entrei no Masterchef com sobremesa brasileira, que é arroz doce, manjar de coco, bolinho de chuva. E muito louco, assim. E no programa eu consegui muito mostrar também da minha personalidade ali na confeitaria, né? Enfim, sempre tem alguém que não vai com a nossa cara e tal, mas também foda-se também. Faz parte. Então, eu falei ganhar pra isso, não sei. Você fala ali dos participantes, dos jurados? Não, mas do público mesmo. Mas não dá pra... Né? Não dá pra agradar todo mundo. Jesus, Jesus não agradou todo mundo. Então, tudo certo. Foda. Mas esse é muito mais amor do que hate, vai. É óbvio. Isso aí nem Como se compara. Como é que tipo, de repente, você se tornar um Masterchef, assim, né? Ai, quando eu vi meu primeiro hate, eu fiquei feliz. Eu falei, caralho, tô no caminho certo. Tô no caminho certo, Lógico. Imagina. Passar igual uma planta no programa. Não tem graça, eu gosto de chamar atenção mesmo.
Mas qual foi a pergunta? Até esqueci. Não, qual dos jurados você mais se conectou, assim? Eu sempre admirei muito o trabalho da Helena, né? Porque, enfim, quando fala em gastronomia e mulher, ela é a primeira imagem que vem na minha cabeça, assim. Tipo, a deusa da gastronomia brasileira é ela, né? E trabalho magnífico, assim. Não dá pra... Enfim, quem dera um dia chegar no nível dela. Mas todos me surpreenderam muito positivamente, assim, sabe? Tipo, não é que é muito diferente do que a gente vê na televisão, mas são pessoas de verdade, sabe? Tipo, que às vezes a gente vê a pessoa na televisão, a gente fica, caralho, são intocáveis, sabe? São, tipo, muito longe, mas são pessoas, sabe? Tem gostos diferentes, jeitos diferentes e tudo mais. Mas vocês conversam durante os episódios? Nada, tipo, nada. Tem uma separação ali, Contato até que porque a gente acaba tem... atrapalhando eles a serem jurados, né? Matéria de prova, assim. O contato que a gente tem com eles é durante a avaliação e a gravação do episódio. Acabou, cada um pro seu lado e até o dia seguinte. Então... Sim. Qual prova que você teve mais dificuldade, assim, que você falou, putz, essa aqui foi foda? Das que eu participei até agora, né? Porque enfim, o programa ainda não acabou. Mas das que eu fiz até agora, acho que a prova que mais me tirou, assim, que mais mexeu comigo foi a prova da Caixa Misteriosa do Espelho. Que é pra falar da história, né? Que é pra botar no prato quem você é. E graças a Deus consegui fazer isso muito bem, né? Fui muito, muito elogiado ali e tal. Consegui despertar curiosidade. Fui naquilo que eu acreditava, numa cozinha de produto e tudo mais, mas com muita técnica, né? Sim. E com misturas legais. Então foi bem massa. Eu fico muito impressionado, assim. Eu acho todos os participantes de verdade, assim, um nível muito alto, assim, pra mim. E eu fico... Porque eu sempre me ponho numa posição de... Uma coisa... É igual assim, vou falar na nossa empresa. Hoje estava lá, a Júlia ia fazer um negócio. Aí eu comecei a olhar. Ela falou, não fica olhando, porque eu vou errar. Para fazer um negócio que ela faz todo dia, que a gente faz. É a mesma coisa. Simples. Vai fazer um negócio, a pessoa fica assim e fala, não, mano, não faço isso. Aí, de repente, tem 20 câmeras de TV, os jurados, você está assistindo, o negócio você falou, há 10 anos, assistindo eles pela TV, que são muitos deles seus ídolos. Um monte de gente foda ali, que uma vai ser eliminada. E você tem tempo para fazer uma prova e você tem surpresinhas durante a prova, porque não é só fazer uma coisa normal, né? Tem um tema, tem um desafio extra ali. E aí você tem que conseguir sair com isso tudo, né, cara? É surreal isso. Eu não conseguiria fazer um ovo cozido. Pensar no prato, pensar na receita, qual ingrediente você tem que pegar. Nossa, tudo na hora, 3 assim, minutos né? pra fazer 3 compra. Minutos de mercado. Gente, no mercado que eu vou toda semana, eu sei pegar as coisas em 3 minutos. E confeitaria empratada. Aí tem que pegar tudo, né, Matheus? Tem que pegar tudo de uma vez. Você chega, o negócio é você fazer a mãozona e depois você define. Eu pegava até coisa que eu não usava, mas assim, o pessoal fica falando até na internet. Gente, eu acho engraçado que eles fazem a compra do mês pra fazer um prato. Só que não dá tempo de você falar assim, será que eu vou precisar da cachaça nesse prato? Não sei. Cada segundinho ali pra você voltar lá no mercado. Você pode voltar durante a prova pra pegar? É só uma vez? Só quando o mercado tá livre. Quando o mercado é livre, você pode ir a hora que for. Mas geralmente é tempo são que você 3 tá minutos. perdendo lá que você podia estar produzindo. Gente, 3 também, minutos no mercado parecem 3 segundos. Assim, tipo, imagina. voa. Eu ia esquecer de tudo. Óbvio, eu ia chegar, voltar pra mesa. Meu Deus, faltou, sei lá, açúcar. E é isso, tipo, é a pressão de você. Não posso esquecer nada. Se eu esquecer, não dá certo. Confeitaria isso? Pô, esqueci o ovo, fudeu 60% dos meus preparos. Sim. Entendeu? E dos participantes, teve alguém que você se conectou muito, assim, que você falou, essa pessoa vai virar amigo pra vida, assim? Eu gostei muito. Alguém que você passou a admirar, que você não conhecia muito o trabalho, falou, nossa, eu não sabia. Eu conheci algumas pessoas, não conhecia todo mundo, eu conheci algumas pessoas, assim, de rede social e tal. A Val, eu cheguei a trabalhar no Aí Cozinha, o Digo era meu amigo já, foi meu professor e tal. Admirava o trabalho de algumas outras pessoas e outras eu não conhecia. Mas acho que todo mundo se deu muito bem ali, né? Tipo, a gente convive pouco, mas até durante a gravação ali do programa, no mercado, acho que ninguém nunca negou se ajudar em algum momento, né? Vamos ver daqui pra frente, mas até agora ninguém nunca negou nada e tal. Mesmo que teve a treta lá da Folha de Ouro, por exemplo, com o Patrick, né? Sim. Mas foi um momento ali, foi só palhaçada, só tirando sarro, sabe? Sim. Depois a gente deu, foi de ouro, enfim. Mas acho que eu me dei bem com todo mundo, assim.
O pessoal tava falando muito da treta que tem entre eu e o César. É verdade. É uma treta que não existe, na verdade, né? Mas é que é uma competição, né? Isso é importante ser falado, né? Exatamente, é um programa. E não é uma competição valendo uma batedeira, é uma competição valendo 300 mil reais. Sim. Um troféu do primeiro Masterchef Confeitaria do Brasil. Exato. É um título, sabe? Não é... Sabe? É que é uma viagem. estratégia sempre assim, você falou disso, né, na sua caixinha de perguntas esses dias que alguém falou, pô, você não está bem com o César. Você falou, cara, ele era, na minha opinião, uma das pessoas mais fortes. Óbvio. Eu tenho que derrubar ele, porque senão ferrou, né? Vocês não estão ali brincando, né? E é um jogo psicológico também, né? Tipo, você mexer com a cabeça do coleguinha faz parte do jogo. Então, tipo, eu nunca interferi no trabalho de ninguém, nem nada. Nunca falei mal de ninguém também durante o programa. Só que assim, tá todo mundo jogando, né? Sim. Uma escolha que você faz muda o enredo total do jogo, sabe? Sim. Tipo, o Patrick, se não tivesse subido o El, tivesse subido a Kim no primeiro episódio, a Kim não teria sido eliminada. Teria sido outra pessoa. E, consequentemente, a sequência teria sido diferente. Do jogo. Óbvio. Então, é um jogo que vale muito dinheiro e vale um título de Masterchef Confeitaria do Brasil, né? Sim. Então, não é pouca coisa. Não dá pra você chegar lá e querer ser amiguinho de todo mundo, falar bem de todo mundo. Mas fica uma mágoa quando alguém mira em você ali e fala, eu tenho que eliminar o Matheus agora. Não. Eu até gosto, pra falar a verdade, assim, tipo... Esses dias a Ana perguntou, né? Quem você acha que vai ganhar o programa? Aí todo mundo falou Juliette, César e tal. Realmente são dois competidores muito, muito, muito fortes. Mas a Juliette saiu recentemente. Né? Uma puta profissional, tipo, admiro pra caramba. Ela sabe muito, é uma enciclopédia ambulante ali. Sim. Perguntar a receita de qualquer coisa, ela sabe. Sim. Só que todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos, né? E em algum momento vai chegar o ponto fraco de todo mundo. E aquele negócio da dinâmica de um programa de TV, muitas vezes o primeiro eliminado não quer dizer que ele era o pior dos dois. Não, nem que o vencedor necessariamente é o melhor dos dois. Não é. Quem se saiu bem na dinâmica do programa ali, né? Fora que o mundo aqui fora não para, né? Então, tipo assim, se você tem um problema com a sua mãe, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu trabalho, com o seu trabalho, você não vai conseguir tá lá da mesma forma que você estaria se você não tivesse problema nenhum. Então, é muito difícil. Masterchef não é só cozinhar. Sim. Ô, Matt, me diz uma coisa. Agora você tá fazendo uma migração de carreira, né? Porque você tá deixando de ser um chefe de confeitaria do restaurante dos outros para virar um empresário do seu próprio negócio. Puta Como que pariu. Como é que tá essa transição aí? Eu não sei ainda definir muito. É uma mistura de caralho que foda com puta que pariu, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Sim. Tipo, é um bagulho muito louco, assim. Porque são desafios diferentes. Apesar de estar dentro da mesma área. Mas você tem muito mais responsabilidade. Vocês são donos de negócio, você sabe. Tipo, qualquer merda que dê ali dentro, a culpa é sua. Tudo. Né? Quando você é chefe. Inclusive a merda que os outros fazem. Exatamente. Dizer, nem só a sua merda, mas todas as merdas. Você chega pro RH e fala, fulano tá me dando problema, manda embora. Agora, quando é você, como você se demite? Não tem como. Não tem Melhore. como. Não, e até se um funcionário seu faz merda, a culpa é tua. Porque ou você tá escolhendo que ele continue lá, ou você escolheu mal pra ele entrar lá contigo. Sim, exatamente. Então, de toda forma, o problema é teu. Se vira, filho. E você tá curtindo também ou tá mais na faixa apanhar mais do que curtir? Tô curtindo muito, assim, porque é um processo gostoso também de você pensar coisas diferentes, sabe? Tipo, ver coisas diferentes. Tô preocupado com a decoração, tô preocupado com o que eu vou servir, se as pessoas vão gostar ou não, e etc e tal. Que é muito gratificante fazer as coisas do seu jeitinho, né? Mesmo que tenha alguma limitação ali, que sempre vai ter. Sempre. Mas é o seu jeitinho, então é sua responsa e... É minha cara também, né? Meu nome tá na porta, então não tem... É que a gente brinca assim, né? As pessoas, o que elas pensam quando vai abrir a primeira confeitaria? Docinhos, negócios legais e tal. O que realmente é caixa de esgoto, caixa de gordura. Exatamente. Encanamento, parede, você tá essa semana quebrando tudo lá pra achar e produzindo. E daí, de repente, você tá entendendo de coisas que você não imaginou que você entenderia, não imaginou, né? Daqui a pouco tá em reunião com o seu contador. Você fala, eu queria estar fazendo um chocolate diferente. Exatamente, aqui. É isso, né? Só acho que eu tenho pessoas ao meu lado que estão me ajudando muito, que são os meus sócios, né? O Denis e o Léo, que são da área de engenharia, então essa parte de obra
tá na responsabilidade deles, mas eu tô sempre de olho, porque, enfim, quero também que todos, acho que nós três queremos muito que saia o mais próximo do perfeito possível, sabendo que o perfeito não existe, mas é o trabalho das nossas vidas, digamos assim, né? Apostando todas as fichas, a minha carreira, dinheiro, tudo. É muito mais do que dinheiro, né? Na verdade. Então, a gente quer que saia perfeito porque a gente quer entregar uma experiência muito boa para quem for lá comer. Sim, eu acredito muito mesmo que você vai conseguir fazer aquele ponto ser uma referência, assim. Se Deus quiser. E gastronomia é muito isso, né? A gente não trabalha pra gente, a gente trabalha pros outros. Então, seja uma planta que vai estar num canto, um piso, um teto, uma parede, um banheiro, um cano que vai passar o esgoto direito. Então, vale muito a pena, porque a experiência no final ali vai contar muito, né? Quando a gente põe mais no lugar do cliente, as coisas tendem a funcionar melhor, assim. Deixar o ego de lado também. E é a diferença de ser dono e de trabalhar para alguém, né? Você não se preocupa só com a comida, mas você se preocupa com tudo. Então, isso é muito diferente. É muito louco, que às vezes a gente começa a entender coisas que a gente não entendia antes quando era funcionário. Exatamente. Aí você fala, realmente... Imposto. Sim. E sistema, e não sei o quê. Puta que pariu. Mas é isso, né? Tipo, é a migração necessária pro nível que você tá, né? Porque Exatamente. você chegou no nível tão alto que que chegou a hora de você ter o seu, né? E até agora eu sempre estive à sombra de alguém. Então, tipo assim, não que isso seja algo ruim, mas, por exemplo, trabalhava no restaurante do Gabi da Ju. Era confeiteiro de segunda, mas o restaurante era do Gabi da Ju. Sim. No Pipo, era confeiteiro do Pipo, mas o restaurante era do Felipe Bronze. Sim. Então, agora eu vou trabalhar pra mim, num lugar que é meu, que vai ter meu nome. Então, as pessoas vão lá pra experimentar algo que elas esperam de mim, não de outra pessoa. Sim. Entende? Exatamente. Então E colocar exatamente do jeito que você acredita. Essa é a parte né? exatamente. Isso é muito foda mesmo. E é óbvio que a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo, mesmo que tenha uma variedade de produtos, nem todo mundo vai estar ali 100% satisfeito, mas eu espero entregar o melhor do que eu posso fazer para todo mundo. E vai ter alguma coisinha salgada também? 100% doce? Vai. Não, vai ter salgados também, mas sempre com essa pegada que eu aprendi nos lugares que eu passei. Então, vai ter um pouco de defumação, de fermentação, de pó, de gel, de não sei o quê. Essa pegada, mas também, né, pensando no que eu acredito, sabe? Então... Sim. Como se você estivesse resgatando as tradições, mas com uma linguagem moderna agora. Exatamente. Fazer as pessoas lembrarem que aquilo existe, mas que talvez elas não precisem ficar sempre daquele jeito. Exatamente. O mundo muda o tempo todo, né? A gente muda o tempo todo, sabe? Tipo, você não entra no mesmo rio duas vezes, porque as águas mudam. Então, o rio já é diferente. Sabe que você tinha uma parede lá na browneria, né? Tinha, eu joguei ela abaixo. Não, essa você não. Essa você não jogou abaixo. Você tinha a parede dos chocolates. Eu tinha, você fez verdade. Fórmulas, você deu uma aula pra Marcela. Verdade. E aí a gente apagou. E a gente nunca... a gente apagou no último dia. Quando foi sair, só. Quando foi sair, porque a imobiliária pediu, porque eu queria deixar de presente. Se eu soubesse, tinha ficado lá. E aí a gente sempre falava a parede do Matheus, porque foi a parede que você ensinou a galera tudo sobre chocolate. E onde é a minha lá, cozinha né? agora também, né? Tipo, a minha cozinha de produção no alto, vejo o movimento da rua e tal. E é muito legal, tipo, esse sentimento de nostalgia, realmente. Tipo, foi uma virada de chave, agora mais uma virada de chave. Sim. Eu nunca imaginei que ali fosse ser o ponto da minha confeitaria, sabe? Com o meu nome. Isso é muito legal, Não consegui, né? Na época, que foi 2 anos atrás, eu não consegui imaginar isso. Então, minha vida é essa bola de neve. As coisas mudam muito rápido, acontecem muito rápido também. Então, é muito legal. Muito bem, muito bem. Certeza que vai A ser um gente deixou sucesso. alguma coisa de fora? Acho que não, a gente conversou tanto, gente né? falou. Passamos Gostou aí, de participar? Com certeza. Mateuzinho, Já quero uma segunda edição. desejar muito sucesso. Falar que eu querido. torço muito por você no Master. Muito obrigada. Eu torço mais ainda pela sua confeitaria, porque o Master vai passar, mas a sua confeitaria, ela vai continuar ali pelo muito que tempo. for. E é só a primeira, eu tô doido né? pra ela inaugurar. Eu tô doido pra ela inaugurar, pra gente estar lá prestigiando. certeza. Em breve, ainda Né? em dezembro, E- com muita coisa boa. E torcendo por você e te apoiando de todas as formas que a gente puder. Queria te agradecer por tudo que você já fez por nós na Browneria também. E eu, pelos que vocês Deixar- fizeram por mim, né? Deixar Até- essa marca bonita, assim, de desenvolver pessoas que eu não conseguiria desenvolver no nível Sim. que elas chegaram. Vai me fazer né? chorar, não, que eu sou canceriano. E eu acho que isso é muito legal, né? Que é a marca que a gente vai deixando e as sementes que a gente vai deixando, que às vezes demoram lá 1, 2 anos e você vê. E aí
Hoje é você que tá lá para cuidar daquele lugar que a gente plantei, eu ia dizer isso também. A gente, quando pegou o ponto lá da Browneria, reformou com tanto carinho. E, claro, hoje em dia tá já diferente, com a sua cara, com as suas ideias. Mas também tem um pouquinho da gente com lá. Certeza, com certeza. E dá muito orgulho de ver que tá com uma pessoa, dá uma nostalgia gostosa. Então, iremos lá com frequência. Tem coisa lá que eu fiz questão de não mexer, porque eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Tipo, não precisa melhorar, sabe? Sim. Então... E dá muito orgulho de ver que aquele local que a gente colocou tanto amor e tanta dedicação tá com você agora, que a gente sabe que vai brilhar, assim. E faz parte da minha história, querendo ou não, também. Então, assim, é como se fosse uma tatuagem ali, vai ficar marcado pra sempre. Ai, que delícia. Sabe por que eu vou lá? Com a minha amiga Marcelinha, que volta dia 17 pra passar a temporada. Não, eu vou na inauguração, porque a inauguração talvez seja antes, Carolina. Com certeza, se Deus quiser, precisa. Então deixa eu convidar outras pessoas. A Carol é uma pessoa possessiva. Então, obrigado, meu amor. Obrigado pelo convite. Carolina, você quer fazer o fechamento desse episódio, Carolina? Posso fazer hoje. Aí, a Carolina. Olha, soltinho igual arroz de pé. Gente, muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Vamos continuar torcendo pelo Matheus no MasterChef. E quem estiver em São Paulo ou vai visitar São Paulo, tem que conhecer o Matheus Rosa, Confeitaria Brasileira, na Rua Doutor Renato... E o @Matheus Rosa Pastry. Rua Doutor Renato Paz de Barros, 487, Itaim Bibi. Tá bom? É verdade. Fala seu arroba pra galera. Matheus Rosa, _Pastry. Matheus Rosa, _Pastry. Eu tenho que mudar. Pra nós é Matheus Rosa, _zinho, que é aquele negocinho embaixo. Pastry com Y no final. Exatamente. Então é nóis? Fala aí. É nóis. Obrigada, Matheus. Valeu, galera. Obrigada, Chico. É isso, baby. Você deu um show.